Colocar aqui o foninho aqui para ficar melhor. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6, e nós vamos iniciar a nossa leitura no verso 19. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. 6. Irmão, se eu chegar na idade do irmão Valdez, com essa força dele aí, eu vou ficar feliz, tá? Mas tomara que eu esteja ouvindo um pouquinho mais, né? Mas, como eu também já sou meio surdo e eu tenho só 48 anos, então, já estou me preparando já, sabe? Vai ter que ter muita paciência, hein, dona Marisa? Tem que ter muita paciência, porque falar com quem não ouve, meu, é terrível. Olha lá, não ouve nada, né? Ainda bem. Oi? Ainda bem. Irmãos, vamos lá, capítulo 6, verso 19. A palavra de Deus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti... Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus, quando ele traz esse ensinamento, né, ele está num grande discurso, né, conhecido como o Sermão da Montanha, e ele então, falando aqui a respeito dos tesouros, né, onde está o nosso coração. E é interessante que nesse capítulo, né, nessa parte aqui, ele fala a respeito, né, das nossas atitudes, como em dar a esmola, a nossa oração, o nosso jejum. É neste capítulo aqui que ele ensina os discípulos, né, o Pai Nosso. E então ele entra num aspecto aqui que tem tudo a ver com a nossa época. Por quê? Porque nós vivemos uma época do consumo, né? De você ter bens, de você ter tesouros. Tá? É uma época em que é importante você ter uma profissão que ganhe bem, ter estabilidade, você ter propriedades, investimentos. Faz parte da nossa época. Hoje em dia, né, é possível fazer investimento pelo celular. Antigamente não conseguia fazer isso. Hoje qualquer um pode fazer um investimento aí com o Tesouro Direto do governo. Qualquer um pode comprar um título aí de uma empresa. Hoje tudo é mais fácil e as pessoas estão aí a todo vapor correndo atrás dessas coisas, e o Senhor Jesus vai na contramão. A onda está indo para cá, e Jesus está indo contra essa onda. Ele está ensinando justamente o contrário aos seus servos, aos seus discípulos, a nós que somos cristãos. Ele diz: não ajunteis tesouros na terra. Não é para a gente ficar preocupado em ajuntar tesouros. Ele não está dizendo que você não pode tê-los, mas ele está dizendo que isso não vai ter valor, que existem coisas que
que tem mais valor, tá? Então é interessante entender que ele fala para você assim, ó, não adianta ficar juntando tesouro aqui, porque a traça e a ferrugem vai consumir. E de fato, né, irmãos, as coisas estão se destruindo dia após dia. O meu carro, quando eu comprei ele há uns 5 anos atrás, ele estava novão. Agora tem hora que para de funcionar as coisas, faz barulho. Quando eu ando num carro mais novo, irmãos, é muito interessante. Eu andei alugando o carro aí nessas agências, carrão, viajando e tal. Quando eu vou andar no meu, irmãos, aí que eu percebo que o bichinho tá velho. A embreagem pesada, você pisa, não vai, o barulho. Irmãos, as coisas estão se corroendo, exatamente o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, irmãos. Eu vou dizer, irmãos, se você pegar aí uma quantidade grande de dinheiro e colocar no banco, lá na poupança, sabe o que vai acontecer ao longo do tempo? Vai perder o valor. Ou não é verdade? A cada dia aí o seu dinheiro está valendo menos, você compra menos coisa. E ele está dizendo assim, ó, não ajunte esses tesouros, mas ajuntai tesouro onde? No céu. E aí, irmão, só faz sentido isso para nós, irmãos. Olha, irmãos, esta palavra não faz nenhum sentido para alguém que não crê no Senhor, porque ele não espera pelo céu. E se ele espera sem crer no Senhor, não terá o céu. Correto? Então não faz nenhum sentido. Quem é que tem que ajuntar tesouro no céu, irmãos? Nós. Os cristãos. Os salvos. Os filhos de Deus. Tá? Nós temos que juntar tesouros no céu. E eu vou dizer, irmãos, ontem eu fiz evangelismo, tá, irmão Estevam? Lá em São Paulo. Eu estive lá com os irmãos, fizeram evangelismo na rua lá e adivinha? Ganhamos 3 almas lá, ó. Ganhei tesouros. Irmãos, como é que a gente junta tesouro no céu? Ganhando, através da pregação do evangelho, almas, investindo o nosso tempo nas coisas de Deus, entregando, os nossos bens para a obra do Senhor, para o reino de Deus. É assim, irmãos. Começamos o ano recebendo bênção, irmãos. Vamos receber umas cadeiras novas aí, vai ficar mais confortável. Irmãos, o nosso tesouro, o nosso coração tem que estar nas coisas de Deus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E é interessante porque ele termina aí o verso 24, dizendo assim, ó: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, eu posso servir a Deus, com o meu tempo, com a minha dedicação, com os meus bens, mas eu posso também, desprezar a Deus e servir a Mamon. Mamon, irmãos, eu fui atrás, eu sei que significa, o Deus do dinheiro, o Deus dos bens, mas eu achei interessante, porque estudando, ele descreve aquilo que é a riqueza material, ou se não, a cobiça, porque de fato, irmãos, nós sempre queremos mais, tá, irmãos? Ou não é verdade? É uma coisa natural, irmãos, a nossa tendência é sempre querer mais. Então assim, é a cobiça, na maioria das vezes, ele faz com que você queira sempre mais, é exatamente o que o nosso mundo faz com a gente. Você termina a faculdade, agora você tem que fazer um mestrado, aí você termina o mestrado, adivinha, tem que fazer um doutorado, e depois um pós-doutorado, e assim sucessivamente, irmãos. Você entra numa empresa,
ganhando um salário razoável, mas você sempre quer receber uma promoção, né? Um aumento. É natural. Eu vou dizer, irmãos, eu tenho um apartamento em São Paulo, mas eu tenho um terreno em São José. Eu estou doido para construir lá mais uma casinha lá, fazer um aluguel lá. A gente sempre quer mais, irmãos. Faz parte da nossa natureza. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, irmãos. Porque o Senhor Jesus, Ele está falando a respeito desse Deus, desse mamon, que representa também a avareza, a ganância, tudo a ver com o que nós vivemos hoje, irmãos. Porque eu tenho um celular, né, que não é tão bom, mas seria bom se fosse o melhor. É sempre assim. Então a gente tem que ser cuidadoso. E aí, o Senhor Jesus, Ele não para o seu discurso aqui. Ele continua orientando a respeito como é a fórmula para nós nos livrarmos de cair nesse pecado, de desprezar a Deus e fazendo, como é que fala? Desprezar um e se dedicar mais ao outro, se dedicar mais às coisas desta vida, mais às coisas deste mundo. Como é que eu faço? Aí ele começa no verso 25, olha lá o que ele diz aí, ó. Por isso, né, então ele está continuando o seu discurso, ó. Você não pode servir a Deus e a mamão. Por isso, eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Então, peraí, ó. Ele termina aquela parte e fala assim, ó, por isso, você não precisa ficar andando ansioso. O que é uma pessoa ansiosa, irmãos? Que ela está sempre muito preocupada, né? Ela está sempre antecipando as coisas, ela é ansiosa, ela não vê a hora de acontecer. E isso também faz parte da nossa natureza, irmãos. Faz ou não faz? Vai chegando aquele momento de acontecer uma prova, ou de uma promoção, ou o momento do casamento, ou o momento do nascimento de um filho, você vai ficando, né, o coração palpita, porque você está ansioso. O Senhor Jesus fala, não ande ansioso com relação às coisas dessa vida, não ande ansioso, tá? Por quê? Porque a vida vale mais, porque o corpo vale mais que o vestimento. Então pensa assim, irmãos, o que o Senhor Jesus diz para aqueles homens? Ele fala, olha para as naturezas. Algum problema, irmã Nilda? Então tem que desligar o celular, irmã Nilda, é só isso, tá? Mas não adianta se estressar com essa pessoa, é só desligar o celular, aí não vai tocar. Então é assim, irmãos, olha para a natureza, para aquilo que Deus criou, irmãos. Ele vai dizer, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Olha para a natureza, irmãos, porque Deus tem cuidado de tudo aquilo que Ele criou. Aí Ele fala assim, ó, não tendes vós muito mais valor do que elas? Sabia que o ser humano, ele é a obra-prima de Deus? Nós temos um valor tão grande, irmãos, que a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Em Romanos diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos muito valor, irmãos. A Bíblia diz que quando uma alma se arrepende do pecado e crê no Senhor, o que acontece no céu? A festa no céu. Ontem houve festa no céu, irmãos, porque homens e mulheres confessaram ao Senhor Jesus.
se arrependeram dos seus pecados e oraram ao Senhor e falaram: eu creio, Senhor. E foi muito interessante, porque uma das mulheres que nós abordamos, eu perguntei assim para ela: mas você tem certeza que você vai precisar? Ela falou: eu tenho. E por que você tem essa certeza? Sabe o que ela falou bem? Porque eu sou uma pessoa boa. Eu falei: olha, que coisa boa, né? Que bom que você é bom. Mas no final eu perguntei para ela, de novo, irmãos, depois que ela já havia confessado o Senhor, eu fiz a mesma pergunta, irmãos, de surpresa. Estava ali conversando: mas e agora? Você tem certeza que você vai para o céu? Tenho. Mas por quê? Porque eu creio no Senhor. Então, irmãos, nós temos um valor muito maior do que a natureza, irmãos. E Deus tem preservado a sua natureza e a sua criação. Então, se você não quer correr o risco, dependa do Senhor. Confie no Senhor, lance a sua ansiedade sobre Ele. Veja, Ele vai usar agora o exemplo das flores. Versículo 28. E quanto ao vestuário? Por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, peraí, agora ele pede para nós olharmos para as plantas, para os lírios, e ele fala que os lírios se vestiam e se vestem com mais glória, com algo mais precioso do que o rei Salomão. Nós andamos passando pelo rei Salomão, né, Débora? O reino dele, né, a prata não tinha valor, né, quase tudo era de ouro, de tão rico que foi aquele reino, irmãos. Irmãos, o reino de Salomão, assim, foi, assim, fora do normal, né? Tudo era feito de marfim, de pedras preciosas e de ouro. E o Senhor Jesus fala assim: olha para os lírios, porque Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como qualquer um deles. E talvez hoje, irmãos, quando um pesquisador vai lá pesquisar as propriedades das plantas e tudo, e como é a natureza, é uma coisa tão maravilhosa, ele fica assim, ó, né, estonteado. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom, irmãos, tá? Então ele está dizendo assim: se Deus está vestindo a erva, não vai vestir a vós, homens de pequena fé. Tudo está atrelado naquilo que nós cremos, porque nós somos salvos por meio da fé. Sabe por quê, irmãos, que nós muitas vezes andamos ansiosos? Porque nós temos pouca fé no Senhor. Ele está no controle, irmãos. E nós temos que depender do Senhor e confiar nele, como um filho pequenininho confia nos seus pais. É dessa forma que tem que ser a nossa relação. E é interessante porque, deixa marcado aqui Mateus, e vamos lá para 1 Pedro capítulo 5. Então, deixa marcadinho aí, 1 Pedro capítulo 5. No verso 6 e no verso 7, o apóstolo Pedro, né, quando ele escreve aqui essa carta, ele diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, se humilhe diante do Senhor e lance sobre ele aquilo que te incomoda, aquilo que está, sabe, te oprimindo. Fala: Senhor, cuida dessa situação, me ajude, eu confio no Senhor. Sabe, é claro que nós não vamos deixar de trabalhar, nós não vamos deixar de cuidar das nossas coisas, a gente vai fazer os nossos negócios,
A Bíblia não está ensinando que a gente não deva fazer essas coisas, tá, irmãos? Mas a confiança não está nos meus méritos, na minha força, mas sim no Senhor. Tá? Essa noite eu viajei a noite toda, né? É interessante porque ontem acabou o culto e tal, aí o irmão, não, vamos lá para minha casa e tal, a gente vai lá, come alguma coisa, a gente vai para a rodoviária. Aí saí lá com o irmão Rinaldo, né? O irmão Rinaldo, uma tranquilidade e tal. Aí pro azar nosso, irmão, tinha um desvio lá no caminho lá. Aí o caminho ficou mais longo ainda, sabe? Meu ônibus ia sair 23h49, eu cheguei na rodoviária, era 23h37, em cima, irmãos. Mas teve uma hora que eu fiquei meio ansioso, sabe? Que eu estava lá com o GPS dele lá, e ele estava meio atrapalhado, não, aqui agora, irmão, aqui, vira para cá, e vira para lá, e vira para cá, não é ali, vai mais para cá. Mas graças a Deus deu tudo certo, irmãos. Aí cheguei lá, consegui pegar o ônibus, sabe, irmão? Ainda falei para ele assim, né, que ele queria sair 11 horas da casa dele. Eu falei, não, irmão, vamos sair um pouquinho antes, para a gente ir mais tranquilo e tal, porque pode acontecer alguma coisa, e aconteceu mesmo, sabe? É fogo, irmãos. A gente não consegue segurar a ansiedade, sabe? Principalmente quando você vai vendo o tempo apertando, né? Ai, porque o GPS ele vai atualizando, né? Quando apareceu lá a primeira vez, 11h36, aí a esposa dele que estava atrás falou assim, o pastor vai perder o ônibus. Ai, meu. Mas graças a Deus deu tudo certo, irmãos. Deus tem cuidado de nós. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo assim, ó, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe por que nós estamos aqui hoje, irmão? Porque Deus tem cuidado de nós. Nós estamos orando pela minha vizinha lá, a Bruna. A Bruna é uma mulher nova, irmãos. Está sem andar, acamada, irmão. Eu estava vindo agora conversando com a Maria, mas não dá para acreditar. Dá para acreditar, irmãos. Está usando fralda. Irmãos, a nossa vida pertence a Deus, irmãos. Viva confiado no Senhor. Olha só, é interessante porque Paulo também fala a respeito da ansiedade, ó. Filipenses capítulo 4. Vamos lá para Filipenses capítulo 4, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque eu acho interessante, porque o Espírito Santo, ele agia na vida desses homens para que pudessem, né, revelar para nós aquilo que o Senhor quer que nós saibamos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante, diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então devemos estar sempre orando, pedindo e agradecendo. Ação de graça, irmãos. Em tudo dai graça. É isso que a Bíblia nos ensina. Se eu estou agradecendo, é porque está bom. Então nós devemos orar, suplicar, né? Não devemos estar inquietos, mas a gente deve fazer diante de Deus as nossas orações com ação de graça, e a paz de Deus vai trazer tranquilidade. Eu estava conversando com uma irmã lá, que está com problema lá com o esposo e tal, eu falei assim, mano, a pior parte é que você tem que ter paciência. Tenha paciência, continue orando ao Senhor, e Ele vai conduzir essa situação. É assim que nós temos que agir, irmãos. Não podemos atropelar as coisas, a gente tem que ir com paciência, tem que confiar no Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado, principalmente, irmãos, com as coisas que o mundo nos oferece. Tá?
principalmente, se nós voltarmos lá para o Evangelho de Mateus, ele diz assim, no verso 31, Mateus capítulo 6, versículo 31, não andeis, pois, inquietos, está vendo? Parece que o apóstolo Paulo copiou, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas, está vendo? Deus sabe do que nós precisamos, irmãos, Ele sabe do que nós precisamos com relação ao nosso alimento, com relação ao nosso vestimento, com relação à nossa moradia. Sabe que uma das coisas que eu sempre clamava ao Senhor, e ainda oro a Deus, né, porque quando eu vim de São Paulo para o Rio de Janeiro, né, eu tinha uma vida lá em São Paulo, irmãos, tinha emprego, tinha o meu apartamento, meus filhos tinham, né, o seu quarto, sua escola, tinha a igreja. Então, quando eu vim para cá, uma das coisas que eu sempre pedi ao Senhor foi, Senhor, não deixa faltar nada para minha família, não deixa faltar, Senhor. Porque já pensou, né, você sendo cobrado, pô, você trouxe a gente para esse fim de mundo aqui não é o fim do mundo, tá, irmãos? Mas estou dando um exemplo. Fala assim, Senhor, não deixa faltar nada, não. O Senhor sabe melhor do que eu o que minha esposa e os meus filhos precisam. Então, me dá essa graça. E sabe, irmãos, nunca faltou nada. Nunca faltou nada. De vez em quando reclama, né? Aqui é muito quente. E é quente mesmo, tá, irmãos? Lá em São Paulo, estava mais fresquinho, tá, irmão? Aqui eu tô molhado. Estava vendo ali o irmão e a irmã ali conversando ali, pingando assim. É muito quente mesmo, né, irmãos? Rio de Janeiro é quente mesmo, mas eu gosto, eles não gostam muito, mas Deus sabe do que nós precisamos. Então, agora vem o versículo, aquele versículo que nós conhecemos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Uma dona aqui pelo repórter, ela tirou um grande dinheiro e o dinheiro sumiu. E aí? Aqui diz aqui, não vou ter que... Não adianta. Porque alguém está sempre tentando te pegar. Mas perceba só, irmãos. Primeiro o Senhor Jesus ensinou como nós temos que fazer. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Confiar no Senhor. Ter um ato de fé e confiar em Deus. Não ajuntar tesouros e nem dar mais valor para as coisas desta vida, mas para as coisas celestiais. Depois que ele deu a fórmula certa, ele fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não está dizendo que nós não vamos ter as outras coisas, irmãos, e ele não tem deixado que nós não tenhamos outras coisas, porque nós temos o que vestir, nós temos o que comer, nós temos aonde morar, nós temos o que beber, não é verdade? Observe a sua vida, irmãos, apesar das tribulações, dos problemas, dos momentos que você passa às vezes de aflição, mas Deus não tem permitido que nos falte essas coisas, irmãos, essas coisas Deus tem preservado, Ele cumpre a sua palavra. Por que você fica se inquietando? E Ele termina, não vos inquieteis, olha, repete, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Irmãos, nós temos que viver o hoje. Se hoje você pode estar aqui, irmãos, esteja, porque olha, eu tenho certeza que tem irmãos que gostariam de estar aqui conosco, irmãos, e não pode. A irmã Eurides aqui, a irmã Juvenil, que tinha tanta alegria de vir cantar aqui, irmãos, e hoje,
está dependendo das pessoas. Não é verdade? Se nós podemos estar aqui hoje, se Deus tem nos dado o privilégio de nós podermos estar aqui para glorificar o nome dEle, o que nós temos que fazer? Viver hoje, irmãos, porque amanhã pertence a Deus. Nós nem sabemos se amanhã vamos estar vivos ou mortos. Por isso que o escritor de Tiago, ele diz assim: não dizeis que o ano que vem vou fazer isso, ou aquilo outro, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Sabe quem sabe? É Deus. Por isso que eu digo, irmãos, não se preocupe com quem está no governo do Brasil. Confia no Senhor. Não se preocupa, não fica aí estressado com o Alexandre de Moraes, não. Não fica não, irmãos. Se existe um juiz que domina sobre toda a terra, esse juiz é o nosso Deus, amém? Porque a Bíblia diz que Ele é o juiz de toda a terra. E nós pertencemos a Ele, porque Ele nos comprou com um preço alto, com o seu próprio sangue. Então, irmãos, não fica preocupado com os cuidados da vida, não. Talvez os irmãos que são de mais idade possam até expressar melhor isso, porque às vezes a gente olha para trás, nossa, a gente era tão pobre, faltava tanta coisa, e nós estamos aqui, irmãos. É assim que é confiar no Senhor. E se Ele quiser nos levar, amém. Falamos como Paulo: eu não sei se eu quero partir e estar com o Senhor, porque é muito melhor, ou se eu ainda sou útil aqui, vou servir a Ele aqui. Está na mão do Senhor, irmãos. Ele sabe. Foi interessante porque a minha vizinha, ela ficou internada, irmãos. Ela ficou muito ruim, lá no Espírito Santo. Ela foi fazer um trabalho lá com a igreja e acabou ficando internada lá. E aí ela recebeu alta, melhorou, recebeu alta, e ela veio, deu testemunho, só que a doença pegou ela de novo. É assim, irmãos. O dia de amanhã não nos pertence. Então sirvamos a Deus hoje. Confiemos no Senhor hoje. Agradecemos com ações de graça hoje. Porque eu vou dizer, irmãos, nós já sabemos o que vai acontecer depois. Que um dia nós estaremos com o nosso Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra. E que nós possamos aprender, buscar primeiro o reino de Deus. Antes nós temos que aprender a depender e confiar no Senhor. Eu quero buscar primeiro o reino de Deus. Como é que eu faço? Eu tenho que confiar no Senhor. Não andar ansiosos, mas descansar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem um cuidado especial conosco, Pai. Nós não merecemos, não somos melhores que os demais, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Nós te agradecemos. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina a tirar do nosso coração a ansiedade, a valorizarmos aquilo que realmente tem valor, ó Pai, e confiarmos no Senhor. Que nós possamos aprender e praticar essas coisas, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoa cada um dos Teus servos aqui esta noite. Abençoa aqueles que nos assistem pelo Facebook, ó Pai. Que eles também possam ter essa confiança no Senhor. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.